Olá, eu sou a Erika Reis e eu tô aqui para a gente conversar um pouco sobre a liderança. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância para se liderar com influência, que são os nossos relacionamentos. Os relacionamentos que nós estabelecemos com as outras pessoas e que eles é que vão nos ajudar a conquistar os melhores resultados das nossas vidas, né? Nas nossas vidas, desde que eles sejam pautados na integridade, na transparência e no interesse real pelo próximo, pelo outro, e não por uma transação, por um interesse, uma negociação. A forma com que nós nos relacionamos, eles são essenciais para o nosso sucesso ou para combinar no nosso insucesso. E eu tô aqui para te fazer um convite de você ser uma dessas pessoas que pautam a sua vida através da confiança nas pessoas. Sim, porque são os relacionamentos que a gente constrói, né, através desse precioso recurso da confiança, é que vai, enfim, nos dar uma oportunidade de viver e conquistar os melhores resultados. Se você não assistiu o vídeo sobre confiança, eu sugiro que você vá lá, acesse o conteúdo e se conecte com a gente também nesse assunto, que vai ajudar bastante a entender esse outro nível que são os relacionamentos. Sim, é possível a gente construir laços fortes, mesmo no mundo que a gente vive hoje, pautado em ganância, em corrupção, em poder, né, em abuso de poder. E hoje a nossa ideia é mostrar para vocês, conversar um pouco sobre como os líderes influentes lidam aí com seu dia, no seu dia a dia com as pessoas. Se você pensar bem, todas as pessoas que causaram influência na sua vida, eles dedicaram, né, coisas preciosas para que influenciasse o seu comportamento. Vamos pensar no mamãe e no papai. Então, o que eles fizeram? Né? Eles nos dedicaram tempo, energia, é, coisas que são preciosas, né? E eu gosto de lembrar um pouquinho da minha vida profissional, que foi influenciada por uma mulher chamada Cleide. Na época, ela liderava uma equipe de promoção de todo o Brasil, de uma importante empresa, e com muita eficiência. De longe, ela parecia liderar ali com mãos de ferro, né? E quando eu a conheci de perto, eu vi que ela era uma mulher altamente comprometida com o trabalho dela, mas principalmente com as relações que ela estabelecia com as pessoas. E eu entendi que para obter esses resultados excelentes, né, que não era através daquele trabalho que parecia rígido, né? Mas, claro, ela tinha uma postura firme, segura, e eu acho que isso também é muito importante para se liderar pessoas, sem dúvida alguma, né? Mas os resultados que ela conquistava, eles eram realizados através dos bons relacionamentos que ela tinha, do interesse real que ela tinha pelas pessoas e o compromisso que ela estabelecia com as pessoas das quais ela liderava. Comigo, ela começou confiando em mim bastante, depois ela me ensinou tudo que ela sabia, e eu lembro que, inclusive, ela morava em Santos e o escritório era em São Paulo. E todas as vezes, gente, sem exceção, todas as vezes que eu precisei, ela ficou em São Paulo, me acompanhando, se dedicando muito, né, do seu tempo, da sua energia, da sua disponibilidade, que ela podia estar lá descansando, para me apoiar. Porque ela tinha um compromisso em me desenvolver, né, naquele início, assim. Então, quando você dedica tempo, que é algo precioso a você, as pessoas elas vão reconhecer o valor, né? Então é natural que as pessoas reconheçam que a gente está investindo algo que é precioso a nós, né? Que nos é caro. Então naturalmente o que vai acontecer? Ela vai ver você como um líder que realmente faz diferença e as pessoas vão admirar você, vão passar a admirar você e quando menos você perceber, você já se tornou aquela liderança de destaque na empresa que você trabalha, para a sua equipe, né? E como uma pessoa que realmente causa mudanças significativas às outras pessoas que estão ao seu redor. Né? Você não vai impactar apenas a sua equipe, mas o modo que você conduz as coisas, você impacta muito mais pessoas, né? Bom, o que eu acho que é importante a gente comentar, né? Que eu não estou falando aqui de relacionamentos superficiais ou aqueles íntimos, né? Que as pessoas confundem as relações de trabalho. Uma coisa que eu acho bastante interessante é que tem muito líder na atualidade que confunde o ato
essencial de desenvolver relacionamento, né, de entender quais são as dificuldades ali das pessoas, de socializar, com o ato de socializar. E eu diria para você assim, não vai adiantar. Não vai adiantar você investir dinheiro, você investir tempo em happy hours, né? Porque se você não se interessa realmente por saber quem são as pessoas, quais são as necessidades delas, os objetivos que elas têm e as dificuldades que elas enfrentam, e como que elas se veem dentro da organização que vocês fazem parte, o que vai acontecer, né? Não vai valer de nada esses eventos, né? A influência, gente, em última análise, uma mercadoria que é comum, assim, na liderança. Ela deveria ser comum, né? Porque ela tem mais a ver com relacionamento, o relacionamento que a gente tem com as pessoas, né, e com que elas podem nos entregar e realizar, do que com uma medida lá de um processo, né? Enfim. A gente precisa se concentrar nas habilidades que as pessoas têm, né? Os pontos de oportunidade para a gente fazer o uso desse recurso e atingir os resultados. Para gente atingir resultado, é muito mais com base nos relacionamentos do que numa metodologia, num processo estabelecido, né? Porque quem são que de fato entrega os resultados, né? Quem faz os projetos saírem do papel e quem viabilizam as coisas são as pessoas. Então, é através do investimento que a gente faz nesses relacionamentos que a gente realmente vai atingir aquele diferencial intangível que tanto se fala, que é através do comportamento do comportamento que a gente tem para solucionar questões e gerir pessoas. Na era da revolução tecnológica, coisas como produção, as coisas que são operacionais, de repetição, elas podem ser substituídas com muita facilidade, conduzidas por software, além agora da inteligência artificial. E é a sua capacidade de se relacionar com as pessoas e de solucionar problemas que vão te fazer essencial e que vão te fazer o diferencial intangível no mercado de trabalho. Bom, tem uma pesquisa da Universidade de Harvard que iniciou no século passado, em 1939, e qual era o objetivo? Entender o que fazia com que as pessoas se tornassem felizes, né? O que propiciava a elas vida longa, né? E várias gerações de pesquisadores foram acompanhando ano após ano a vida de 724 homens que nasceram e foram criados em Boston, nos Estados Unidos, e que até hoje 60 deles estão vivos. O que os pesquisadores faziam? Eles perguntavam ali sobre trabalho, sobre família, sobre saúde, né? Como eles se sentiam nesses ambientes. E também ouviam as famílias e observavam, né, a vida, de como a vida dessas pessoas evoluíram ao longo de 75 anos. Bom, a conclusão é óbvia, mas ela é surpreendente e eu acho bastante interessante como que a gente faz essas coisas, como somos especialistas em complicar o óbvio e depois a gente fica fazendo pesquisa, investindo rios de dinheiro para constatar que a gente gosta de complicar aquilo que é simples, né? Mas voltando à pesquisa, o resultado, o que ele comprovou? Que o que nos deixa felizes de verdade são os relacionamentos duradouros e positivos que a gente tem com as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que nós amamos, que nós respeitamos. Isso mostra também que, por exemplo, relacionamentos tóxicos, né, aqueles que são negativos, eles têm um impacto ruim também na nossa saúde, na nossa felicidade e na nossa expectativa de vida. Trazendo isso para o ambiente, para a vida profissional, né, como que a gente pode interpretar essa pesquisa? Então, vamos lembrar. Eu gosto de falar isso, que nós somos um só, né? Nós somos uma pessoa só que fica ali administrando os pratinhos as nossas responsabilidades de trabalho, com a família, as nossas responsabilidades sociais. Ou seja, para todos nós, o importante é saber que a gente pode contar com as pessoas, né? Mesmo que a gente não concorde com elas todas as vezes, 100%, né? Afinal de contas, são as diferenças que fazem com que nós cresçamos, né? E nos desenvolvamos. Então, a gente passa muitas horas da nossa semana, do nosso dia, trabalhando, né? E muitas vezes com pessoas
que não são da nossa família. Agora você imagina você ficar ali se sentindo sozinho, num ambiente hostil? Bom, para o nosso próprio benefício é muito importante que a gente cultive bons relacionamentos e relacionamentos verdadeiros com as pessoas, né? Que a gente possa ser sincero, que a gente possa cultivar relacionamentos positivos. O bem-estar que a gente goza com as pessoas com quem nos relacionamos impacta diretamente na nossa saúde e na nossa felicidade. Eu acho que você deve lembrar, né, talvez você já tenha passado por um ambiente de trabalho que não te fazia muito bem. Então, por exemplo, o feedback dos colegas, ele é essencial para o nosso crescimento, desde que ele seja feito com respeito. Né? A gente tem várias oportunidades de aprendizado com esses feedbacks. E as pessoas, a gente também pode contar com as pessoas ao nosso redor para a gente tomar decisões, né? E para que quando a gente precisa tomar decisões e para quando a gente possa também ajudá-las no momento que elas precisam tomar decisões. Duas pessoas pensando e decidindo, né, traz um sentimento. Quando a gente decide as coisas em conjunto, a gente tem um sentimento de realização. Porque não se trata assim de recursos humanos, se trata de que nós somos humanos. Nós somos feitos para nos relacionarmos bem. Paulo Gallo, que ele é chefe de recursos humanos da World Economic Forum, ele diz uma coisa muito bacana, muito importante que vem a calhar aqui para o nosso assunto de relacionamento e que eu vou ler para vocês. Temos que nos conscientizar que o network não funciona com as pessoas apenas quando precisamos de algo delas. Precisamos ser doadores constantes de nosso tempo, atenção, respeito e ajuda. Bom, então, né, o que isso quer dizer? Que nós dependemos uns dos outros e as relações que nós construímos ao longo do tempo das nossas vidas é muito importante, né? Eu também gosto de lembrar do que Jesus Cristo falou, né? Amai-vos uns aos outros. E a gente às vezes confunde o amor, né? Mas o amor, gente, tem diferentes facetas. Amar não é morrer de amores por alguém, também não é aquela paixão, né, que a gente tem em possuir o objeto amado, né? Amar também é tolerar. Amar também é abraçar o diferente. Eu gosto quando a Bíblia mostra o amor através da caridade e da piedade. Né? Então, porque aí vai ficar muito. E quando ele passa essa perspectiva, fica mais fácil da gente entender que não se trata de gostar de alguém, né? Se trata de ter afeição como ser humano que somos, independente de um vínculo afetivo ou familiar. Né? Então é interessante isso, né? Que culmina tudo na questão do relacionamento. O que eu posso dizer é que quando você se dispõe a cuidar do seu próximo, né, se interessando por quem ele ajudando ele em suas dificuldades, né, e aí no seu ambiente de trabalho também, né, tolerando as pessoas que nem sempre que nós gostamos, né, tolerando as pessoas que nós também não gostamos e ouvindo, né, isso faz diferença. Inclusive a responsabilidade que a gente tem lá como líder de encerrar um contrato, de realizar uma demissão com respeito. Antes, quando você faz isso, você está aceitando quem você é e assumindo o seu papel. Certamente você está se beneficiando primeiro, né? Além de beneficiar os outros também com integridade, transparência e respeito. Bom, de maneira geral, todos nós nos sentiríamos mais à vontade se a gente pudesse investir em relacionamentos mais do que nas nossas necessidades, nas demandas do dia a dia. Isso porque nós fomos feitos para nos relacionarmos, né? E gostando ou não, né, a gente acaba tendo que lidar com pressões que fazem parte. E aí você vai me perguntar, mas Érica, e se eu não sou muito bom nisso, né, em me relacionar, e eu também sofro lá uma pressão danada para fazer com que as coisas aconteçam? Bem, gente, existe uma forma de fazer isso, é treino, é dedicação, né? Mas vamos lá, eu vou te sugerir aí algumas coisas. Em primeiro lugar, eu não estou sugerindo que você se torne amigo de todo mundo que você conheça, porque isso realmente vai te demandar um tempo danado e você não vai conseguir. Mas eu estou afirmando que é muito importante você se interessar pelas pessoas às quais você lidera.
né? Então não é ser amigo, não é virar amigo de todo mundo, mas é realmente ter um interesse genuíno pelas pessoas que você lidera. Não tem outro jeito de fazer isso. Liderar a gente é se interessar de fato por quem elas são. Agindo assim, com interesse, com dedicação, né? Naturalmente, você vai construir boas relações com as pessoas que são importantes na sua vida, sejam elas no âmbito pessoal ou no profissional. Mas certamente no profissional isso vai fazer muita diferença e vai te destacar entre as lideranças. Vou te sugerir aqui um passo a passo. Vale anotar. Bom, para você desenvolver relacionamentos francos e produtivos com a sua equipe, eu sugiro que você desenvolva sua comunicação. É muito importante você ter clareza, né? Você transmitir com clareza. A comunicação ela é essencial e a mensagem precisa ser clara ao seu time. Então, é importante você conhecer o seu time para você adaptar a linguagem, né, ao público, às pessoas, para que você garanta a compreensão de todos. Depois que você falar, eu sugiro que você pergunte assim, o que vocês entenderam, né? Se é para o time ou se é para o indivíduo, certamente, eu vou dizer, se você não costuma fazer isso e você passar a fazer, você vai ficar muito surpreso com as respostas que vão surgir, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que a gente fala. O corpo também fala de modo caloroso, mais do que as palavras, né? Então, acho que vocês já ouviram, né? O corpo fala. Então é muito importante que você concorde movendo a cabeça, né? Quando a conversa tá contente, sorria, né? É importante essa afirmação no olhar, no sorriso. E quando você estabelece essa empatia não verbal, isso vai melhorar muito o seu relacionamento com seus liderados e os seus relacionamentos de maneira geral, né? Muito importante você escutar com interesse quando alguém te procurar. Então, a minha sugestão é que quando alguém chegar com uma ideia ou quiser tirar uma dúvida, para. Se você estiver lá no computador digitando, se você para tudo e ouça. E mesmo que for por telefone, né, enfim, coisas que não podem ser tratadas por mensagem, melhor você ligar ou falar pessoalmente. É importante que você se mostre aberto às sugestões que o seu time dê e que você valorize essas iniciativas, né? Porque isso vai contribuir muito para o desenvolvimento do trabalho como um todo, do resultado do trabalho. É essencial que você, como bom ouvinte, né, considere as opiniões dos outros. Então, gente, atenção! Mais do que ouvir, é importante você mostrar que você considera as opiniões que as pessoas estão trazendo para você. Ainda que você não as utilize, mas é muito importante ouvir. Não finja. É muito importante você respeitar isso. Se esforça, e assim, se esforça porque a gente aprende com repetição, né? Um segundo ponto é que fala um pouco de você, né? É importante que as pessoas ao seu redor te conheçam, saibam um pouco mais, né? Afinal de contas, a gente passa tantas horas no trabalho com as pessoas, né? Do nosso time ali. Então é importante você expor algumas das suas opiniões, de histórias de vida, de experiências, porque isso vai fazer com que as pessoas se abram também para fazer o mesmo e te veem como alguém acessível, né? Estreite os laços que as pessoas, com as pessoas, né? Mostra que é possível solidificar relacionamentos, né? Ainda que de repente não tenha tantas afinidades. E o mais importante é mostrar que você se interessa, que você se interessa não só pelo serviço que ele presta, mas principalmente por quem ele é. Né? Isso é muito importante. Um terceiro ponto, eu acho que é importante a gente se adaptar às diferenças de personalidade, né? As pessoas diferentes, elas podem contribuir muito, né, de diversas formas no nosso ambiente profissional. Eu falei sobre isso num outro vídeo, né, sobre como liderar pessoas de diferentes perfis, e eu acho que vale a pena você assistir, porque lá a gente traz um conteúdo de como cada personalidade se comporta. Respeite aí as diferenças, né, que cada indivíduo tenha, porque certamente você vai entender como extrair o melhor que elas podem, né, através do que elas são, né. A gente precisa ser tolerante, a gente precisa ser paciente
E como líderes, a gente é responsável pelos relacionamentos, para que os relacionamentos interpessoais não sejam prejudiciais para o resultado do trabalho. É importante você participar de fóruns, de workshops sobre liderança, sobre relacionamentos interpessoais. Quando você tem contato com outras pessoas fora ali do seu ambiente de trabalho, quando você troca experiências, né? Essas experiências elas sempre vão te ajudar no seu dia a dia, né? A ver além daquele seu dia a dia, quando você sai um pouco ali do foco. E aqueles problemas que você de repente acha que são super difíceis, que só você enfrenta, você vai começar a compreender quando trocar essas ideias com outras lideranças de que é muito normal, porque se trata de questões humanas, de problemas humanos, né? É muito importante a gente se dar a oportunidade para a gente se desenvolver fora do contexto de trabalho. Então eu sugiro que você invista em você. Essas ações que eu sinalizei, o que elas vão fazer? Elas vão te ajudar bastante a incentivar um ambiente colaborativo, né? De respeito, de empatia entre os integrantes da sua equipe. Liderar é assim, né? A gente precisa ser exemplo. E certamente você, com uma conduta assim, vai passar a ser referência, vai passar a ser uma pessoa que as pessoas consultam para tirar dúvidas, né? Atitudes assim, né, de abertura, de interesse, elas sempre são bem vistas e sempre vão ser bem recompensadas. Bom, a maioria de nós, né, das lideranças, nós não tivemos assim um treinamento formal, né? A gente, de modo geral, as empresas, o que elas veem, né? Elas veem um potencial que nós temos para liderar, né? Um potencial profissional, né? E verifica elas ficam ali, né, as nossas lideranças verificam competências que são importantes, né, a competência técnica, de organização, aquela visão macro, capacidade de ouvir, de se comunicar, de analisar. Porém, a gente sabe que o desenvolvimento da capacidade, ela se realiza ali no dia a dia mesmo, né, porque a gente não está falando de processo, a gente está falando de gente. E como é que a gente aprende a liderar? Né? A gente aprende a liderar liderando. Na maioria das vezes, nós verificamos que as lideranças elas querem muito melhorar, né, a sua maneira de liderança, de influência. E aí, o que que nos impede, gente? A gente tem medo, né, muitas vezes de parecer mole, né, para a equipe, assim. Então, se eu me abrir, se eu me mostrar muito interessado, será que as pessoas vão me achar mole, né? Bom, muitas vezes a gente acha que desenvolver relacionamento é um desperdício de tempo, né? Pessoas que são mais práticas, né, que são mais processuais, elas acabam achando isso mesmo. E por quê? Porque tem um monte de coisa para fazer, precisa ser feito, precisa ser realizado, né? Mas eu quero te convidar a pensar um pouco diferente, né? Eu quero te convidar a sair desse pensamento e para que você passe a olhar os seus relacionamentos no trabalho como aquilo que te permite cumprir suas metas e não mais assim um oba-oba, né? Ou assim algo desnecessário. Ao mesmo tempo que isso serve como uma influência positiva, vai gerar confiança junto aos integrantes da equipe, né? Porque eles vão ver que tem ali uma possibilidade de comunicação. E, claro, né, a gente precisa se posicionar. Eu sei que muitas vezes é mais fácil a gente fazer, né, porque tem que entregar, do que ensinar a fazer. Demora realmente mais tempo para ensinar, né? Mas o que a gente precisa ver como liderança é que depois que a pessoa aprendeu, a gente não vai mais precisar ficar ali atolado, trabalhando, sacrificando as horas que a gente poderia, né, estar em contato, em convívio com as nossas famílias. Então, é muito importante a gente entender que ensinar é algo muito importante no seu papel de liderança, ainda que te custe um pouco, né? A minha sugestão é que você invista tempo com a sua equipe, né, para ensinar e orientar como deve ser feito. Eu sugiro que você priorize mesmo isso, porque é possível que você tenha que se dedicar lá mais horas numa semana, talvez você tenha que trabalhar mais, mas depois você vai poder ir para casa, você vai poder descansar, porque você vai ter gente comprometido, com competência
para executar as atividades e você vai saber que elas estarão sendo realizadas com qualidade. Quando você ensina, você está doando o seu tempo. Lembra do doar coisas preciosas que influenciam no comportamento das pessoas? O que vai acontecer? As pessoas elas vão querer retribuir com o máximo de qualidade que elas puderem, né? Na execução do seu trabalho, né? Quando você ensina e orienta, né, você precisa escolher as pessoas adequadas à função, né? É importante você conhecer os diferentes perfis, como esses perfis respondem, né? De que maneira eles respondem melhor, em quais frentes eles respondem melhor, para a contribuição do resultado do time todo, né? Esse conteúdo, eu já disse, está disponível no nosso canal e vale a pena você consultar, que fala um pouco sobre liderança por influência de diferentes perfis. É importante também que você confie na sua intuição e na sua avaliação técnica. Confiar é muito importante, né? Mas a gente também precisa estar ciente de que cada pessoa está capacitada para entregar algo nesse momento. Ela pode ser desenvolvida, mas nesse momento, o que ela pode entregar? Então, a gente não pode confundir confiança com ingenuidade, né? Muito importante a gente delegar também autonomia ao pessoal, né? Para ela poder realizar as coisas como ela aprendeu, mas do jeito que ela aprende, do jeito que ela faz, né? Não do jeito que a gente faria. Ela, muitas vezes ela vai te surpreender, ela vai fazer melhor do que você fez, do que você ensinou. Então é muito importante a gente dar essa autonomia para as pessoas trabalharem da maneira com que elas ficam mais confortáveis, né? Eu acho o máximo quando eu tenho na minha equipe pessoas que sabem fazer melhor do que eu. Você vai fazer uma aposta que vai ser um retorno garantido. Eu te garanto que vai ser um excelente retorno. Ao invés de você dizer assim, olha, faz assim, do jeito que eu faria, fala com ela assim, faça da melhor maneira que você puder. E aí dá aquele incentivo, né? Eu sei que você pode fazer um ótimo trabalho. Porque você já avaliou a competência dela nessa atividade. Dê esse crédito, que agindo assim, primeiro você vai considerar o valor que cada um tem nas experiências e das suas histórias, e segundo, você vai dar poder para que as pessoas decidam e façam melhor, né, o melhor de si mesmos. Esse é o nosso papel enquanto líder influente, né? Entregar na mão da pessoa autonomia de acordo com as competências que ela tem para realizar o melhor que elas podem. Me fala a verdade. Você, quando aceitou ser líder, aceitou esse desafio, você não imaginava que era desse tamanho, né? E que esses desafios iriam te confrontar o tempo todo, né? Que eles não são realmente a atividade em si, mas que se trata de como as pessoas, como a gente influencia as pessoas a fazer o que é necessário, né? E antes, né, e que para isso, antes você precisa se dispor a servir. Então eu acho que você não imaginava que quando você aceitou esse desafio, você precisava se dispor a servir. Muitas vezes a gente acha que vai ser servido, né? Bom, ninguém nasce sabendo, mas esse é o caminho certo para seguir. Nas corporações se fala muito sobre relacionamento interpessoal. E o que é isso, gente? Bom, relacionamento interpessoal é aquela conexão, né, feita por duas ou mais pessoas num círculo. E a forma com que essas pessoas se tratam e se relacionam, o que vai acontecer? E também a qualidade dessas relações entre elas, né? O círculo ele pode ser o círculo de convivência, né? Pode ser familiar, pode ser profissional, entre amigos, entre vizinhos, entre comunidade, enfim. Fato é que o relacionamento interpessoal, ele interfere bastante ali na conduta das pessoas, né? E no ambiente de trabalho não é diferente. A gente depende muito de como que o ambiente se organiza. E o clima entre essas pessoas, né, entre o clima interpessoal, ele reflete e impacta diretamente nos resultados e na qualidade do trabalho da sua área, né?
E aí começa, né, se a coisa não funciona bem, começa aquele choque de estresse, de desmotivação, né, acaba dificultando o trabalho em grupo, e vira aquela coisa lá, sabe, ah, aquele vai não vai, falou mas não falou, achei que era pra fazer e não fez, ele falou que, ninguém me falou que era pra eu fazer, e fica aquela coisa, né, que realmente não produz. O seu papel como líder é promover o bom funcionamento e a manutenção desses relacionamentos. Olha só, olha a responsabilidade. Tá bom, Érica. E como que eu posso evitar isso? Então, a minha sugestão é que você converse com o seu pessoal. Seja franco e explique que as relações são muito importantes e benéficas para todos e que vão impactar no clima, no resultado, né, de vocês, da área, da organização. Então a minha sugestão é que você estimule para que cada um contribua individualmente com o todo, né, através do respeito, do reconhecimento do trabalho, dos trabalhos realizados, né, a equipe pode e deve fazer elogios uns aos outros, isso é muito importante que você estimule para que tenha um clima favorável, né. Importante também evitar fofocas, né, porque esse tipo de conversa ele prejudica quem faz, quem ouve, a equipe e o ambiente como um todo. Então, é importante você conversar sobre isso, né, para que as pessoas não entrem nesse tipo de conversa porque elas não são produtivas. Muito importante você saber ouvir, né? Seja exemplo para a sua equipe. A sua equipe vai realmente ser o reflexo do seu comportamento, né? Então, se alguém não tiver essa conduta, vá lá diretamente e converse com ela, né? Gente, é muito importante isso. Se o problema for apenas, isso como um todo, feedback como um todo, mas se o problema for apenas de um indivíduo, o feedback não pode ser coletivo. Eu já vi muita equipe desmotivada porque tinha uma peça que não funcionava bem e o feedback era sempre coletivo e as pessoas ficavam massacradas. Isso desmotiva e muito as pessoas, né? Seja específico. Se é um problema individual, fala com a pessoa individualmente nesses casos. Importante que você fale sobre a importância da colaboração entre os colegas, mesmo em momentos difíceis, né? E eu acho que principalmente em momentos difíceis. As soluções dos problemas eles devem ser feitos com apoio, sem ataque aos colegas, né? Ah, você fez errado, eu vou ter que corrigir. A gente precisa muito respeitar, né? Certamente a pessoa não fez errado porque quis, né? É importante estabelecer um clima que favoreça as relações, né? Para formar equipes com os mesmos objetivos, né? E que com os mesmos objetivos e também cumprindo as tarefas com harmonia. As pessoas que incentivam o crescimento, não só da equipe, mas da área, né? Da organização como um todo, elas são muito bem-vindas e é importante que você reconheça isso. Bom, num cenário de pressão, é muito comum a gente cair naquele modo básico de liderança que é de comando e controle, né? E, de certa forma, isso faz sentido, porque as pessoas, quando elas não têm tempo, né, para delegar poder, para delegar as atividades para as outras pessoas, quando a pressão ela está muito voltada para a execução, né, quando a pressão está voltada para fazer as coisas, é mais difícil mesmo, né? E é mais fácil implementar essa liderança de comando e controle. E como que a gente se sente assim, né? A gente acaba sendo levado a se sentir sem poder, né? Quando nós não somos nós os decisores. Por isso a gente fica segurando essa coisa de centralizadora, né? A gente fica centralizando. No caso, as tarefas elas se tornam mais importantes que os relacionamentos. Então, esse não é o jeito adequado para se liderar, né? O jeito certo é fazer com que a gente se posicione. O jeito certo é se posicionar, né? Numa decisão de preferir as relações humanas. Então, eu como líder escolho investir na relação humana e não na atividade, na tarefa em si, porque a tarefa ela vai ser uma consequência, né? Eu sei que muitas vezes é mais fácil a gente ir lá, fazer, realizar, do que ensinar. Mas é o que a gente precisa fazer quando a gente se torna líder, né? Por quê? Porque o nosso resultado depende do resultado das pessoas e o quanto você
interferiu nesse aprendizado, né? E quando você permite esse desenvolvimento, aliás, você incentiva esse desenvolvimento, você não vai ficar lá mais atolado de trabalho, não vai ficar sacrificando as suas horas, né? As horas preciosas que você poderia conviver melhor com tudo, né? Oferecendo a mesma qualidade que você oferece no seu trabalho para sua família, para os seus amigos e na sua vida social. Isso acho que é um ponto da virada, assim, né? A gente se dedicar para nossa equipe para que a gente possa ter tempo para se dedicar a coisas que também são importantes. Como dica prática, eu sugiro que você nomeie pessoas para realizar, para acompanhar e para garantir que as tarefas sejam realizadas, né? E se coloque ali como um orientador, né? Como uma pessoa para ajudar, para viabilizar, né? Não é você colocar a mão na massa da atividade, mas é você pôr a mão na massa liderando os seus recursos mais preciosos, que são o seu pessoal, né? Que são as pessoas da sua equipe. Quando você delega autonomia e se concentra apenas em orientar, você dá aquele salto nas relações de confiança, que você passa a ter uma relação de confiança muito maior com o seu time e com isso você vai ser muito mais respeitado, né? É importante que a gente reconheça o valor profissional que o time, que as pessoas do time têm. Né? As experiências que elas trazem consigo a força pessoal. Né? Eu garanto que você vai ter bastante retorno positivo. Até as suas relações vão mudar em casa e você vai se instalar ali naquele equilíbrio que tanto você procura. Você vai entender que você não vai estar mais só, né? Mas você vai ter um monte de gente disposta a realizar as atividades que são necessárias para atingir o resultado final. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O meu objetivo é compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi sobre liderança. Eu peço que você se inscreva no canal. Não deixe de me contar o que você achou desse papo. Coloque lá nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like, que é muito importante. No nosso próximo bate-papo, a gente vai falar sobre a importância da comunicação na liderança por influência. Eu agradeço vocês e muito obrigada, um abraço, até mais.